Quem Deus encarregou para liderar a igreja? Esse é um assunto que dá pano para manga. Nós devemos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Existem dois princípios que regulam a igreja: o princípio normativo e o princípio regulador. O princípio regulador nos diz que só devemos fazer aquilo que a Bíblia nos diz que devemos fazer. O princípio regulador nos diz quem regula a liturgia, o culto da igreja, quem institui as coisas, ou melhor, quem instituiu as coisas. Deus é este regulador. Nós só devemos fazer aquilo que está expressamente ordenado na palavra de Deus. Por inferência das partes, mas só devemos fazer aquilo que Deus ordenou. O que Deus não ordenou, não ordenou. E o princípio normativo é o princípio que diz aquilo que não é proibido na Bíblia Sagrada é permitido se fazer. Ora, façamos uma pergunta. Aonde a Bíblia silenciou, poderia o homem, por melhor intenção que estivesse, instituir alguma coisa, criar alguma coisa nova? De maneira alguma. Aonde a Bíblia silencia, não é para se fazer mesmo. Então, é mais coerente fazer aquilo que está expressamente ordenado na palavra de Deus. E uma dessas coisas é que nós devemos olhar para a Bíblia, extraindo dela o que o seu autor nos diz. Eu estou falando para chamar a atenção de um assunto sobre quem Deus ordenou para liderar o rebanho. Quem Deus ordenou para guiar o rebanho, para ser espiritual do rebanho, da igreja de Cristo. No Antigo Testamento nós temos no Deuteronômio, capítulo 31, de 1 a 13, nós vemos ali Moisés já cansado, 120 anos de vida e já no fim da sua jornada ministerial. E aí nós encontramos o texto dizendo que Deus chama Moisés, dizendo que ele não atravessaria o Jordão, mas que Josué seria o sucessor. Então veja o que eu quero chamar a atenção: quem Deus constituiu para liderar a sua igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O sistema da Escritura é um sistema patriarcal. Deus criou Adão, depois Eva. Paulo vai falar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Então Deus fez o homem para que o homem fosse o testa não só da casa, espiritualmente falando, mas também o homem fosse a própria liderança da igreja. Foi Deus que quis, não foi invenção de homem. O apóstolo Pedro chega a dizer que a Escritura não provém de particular elucidação humana, mas Deus levantou homens e não mulher. É aqui que eu quero dizer. Quem Deus levantou para liderar a igreja? Deus levantou os homens. Deus instituiu homens para liderar a sua igreja. Então Deus levantou homens, encheu do seu espírito para escrever a Escritura Sagrada e, portanto, nós temos na Bíblia a garantia e a infabilidade de que foram os homens e são os homens que devem liderar a igreja. Eu tenho alguns textos para poder mostrar para você isso. 1 Timóteo capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança, de inteira confiança. Se alguém deseja ser bispo,
bispo e não bispa. O sinônimo aqui é um sinônimo masculino e não sinônimo feminino. Hoje nós temos visto aí em umas neoteologias, as novas teologias, bispas, pastoras. Mas a Escritura o que diz? Deus instituiu homens, superintendentes, supervisores para liderar o seu rebanho, para cuidar do rebanho. Paulo aqui a Timóteo está dizendo, esta afirmação é digna de ter confiança. Se alguém desejar ser bispo, sinônimo masculino, e deseja uma nobre função. E aqui você vai descrever que uma das qualidades do bispo é ser marido de uma só mulher. A Escritura não diz aqui bispa e ser marido de um homem. Pelo contrário, bispo, homem, marido de uma só mulher. Nós também temos Hebreus capítulo 13, versos 7, que diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O autor de Hebreus finaliza com Jesus mostrando o maior exemplo de liderança na igreja, Cristo, o cabeça da igreja. Então esse conceito, essa ideia de se admitir algo que a Bíblia não ordena é pecado. É um modelo antibíblico de governo, mas o modelo bíblico de governo é o modelo de homens. Hebreus, o autor da carta diz aqui, lembre-se de seus líderes. Líderes, homem. Líderes, homem. Que eles falaram a palavra de Deus. Observe o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Então são pastores, presbítero, pode ser chamado de bispo, pode ser chamado de superintendente, supervisor, pastor. Não temos na Escritura nenhum versículo que apoie essa ideia que nós temos visto hoje. Pessoas que se abirrogam, se intitulam bispa, pastoras, diaconisa, presbítera. Não existe isso. O modelo bíblico é homens na liderança. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Nós temos ainda uma terceira referência lá em Pedro, na carta de Pedro, você abre em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 e 2. 1 Pedro 5, versos de 1 e 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ou seja, o apóstolo Pedro, escrevendo aqui a carta à igreja, diz aqui que, portanto, apelo para os presbíteros. Então veja, Pedro está se dirigindo a homens, a líderes da igreja, os presbíteros. Você não vê em nenhum momento os apóstolos falando outra coisa a não ser para o homem, instruindo para o homem. Por que isso? Jesus diz, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. Nós perguntamos, Jesus ordenou que os apóstolos ordenassem mulher para ser líder da igreja? Jesus ordenou aos apóstolos para que se escolhessem mulheres para liderar a igreja, para ser líderes espirituais? Não. Jesus
Jesus não ordenou isso. Ele ordenou que os homens estabelecessem para o ministério homens, não mulheres. A mulher tem o seu papel. Segundo Tito, capítulo 2, a mulher mais velha ensina a mais nova a ser boa dona de casa, a amar o esposo, a ser ordeira, né? Não dada ao vinho. E Paulo fala que lá a mulher foi preservada no ministério de ser mãe, se ela permanecer na fé, na pureza, né? Irrepreensível. Mas na liderança da igreja, a Bíblia Sagrada não ordena, não há ministério feminino na liderança da igreja. Essa conversa, esse movimento que essa modernidade toda está aí, não é bíblico. Esse modelo de governo que nós temos visto não é bíblico. Eu gostaria ainda de chamar a atenção de Hebreus capítulo 13, ainda versos 9, que diz: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Esse é um ensino estranho. Pastora, bispa, diácona, e esse é um ensino estranho. A Bíblia em Hebreus diz: não se deixem levar por esses estranhos ensinos. O ensino da Bíblia é que homens, Deus chama homens, Deus escolheu 12 apóstolos. Por que Jesus não escolheu uma mulher para ser apóstola? Porque o sistema da Escritura é patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Então esse é um ensinamento estranho. E voltando lá para a questão de Deuteronômio 31, nós encontramos ali de 1 a 13, Moisés exercendo a coragem de dizer verdades da parte de Deus. Os homens ficavam, a congregação de Israel ficava em pé. Ficava a mulher, ficava o homem, a criança e o estrangeiro, ouvindo a ministração da palavra de Deus, que os sacerdotes faziam, liam, os levitas liam a palavra, Josué leu a palavra e ficava como liderança de Israel, homem lendo a Escritura, homem ensinando a Escritura. Esse é um ensino estranho, Não existe bispa, não há pastora, não há diaconisa, não há presbítera. O sinônimo que a Bíblia nos mostra é sinônimo masculino, porque primeiro foi formado o homem e depois a mulher. Não vá atrás desses ensinos estranhos. Se você estiver numa igreja, suposta igreja, que é uma bispa, que é uma pastora, você deve buscar uma igreja mais bíblica, uma igreja bíblica, que tem um governo bíblico. Porque a Escritura chama isso de ensinos estranhos. Então, fujamos dos ensinos estranhos, fiquemos com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz é a verdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois a verdade, que é a palavra de Deus, libertar, verdadeiramente sereis livres. Tenho muita coisa para falar ainda sobre essa questão, mas ficamos por aqui. Dizendo que Deus escolheu homens para liderar a igreja, para ser o pilar da igreja, não mulher. A Bíblia não fala que mulheres lideraram a liderança da igreja, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Então esse ensino que nós temos visto por aí, esse movimento que nós temos visto por aí, não é um movimento bíblico, é antibíblico. E é um ensinamento estranho, é doutrina de homens e não mandamento de Deus. O mandamento de Deus é que se ordene homens para o seu ministério. E eu quero concluir lá em Jerusalém houve uma confusão das viúvas que estavam sendo esquecidas, e aí os apóstolos disseram: vocês escolham entre vocês
7 homens de boa reputação. Não mandaram escolher, escolham 6 homens e uma mulher. Por que não escolheu mais uma vez uma mulher aqui para ser diácona? E aí, em Atos capítulo 6, você vê a primeira instituição dos diáconos. Estevão, Filipe, os grandes diáconos da época. 7 homens de boa reputação. E encarregue desse ministério do serviço de misericórdia. Então veja que a Bíblia não fala em nenhum momento que mulher deve liderar como bispa, pastora, presbítera, diácona. Não. A Escritura não reconhece isso. A Bíblia fala somente de homens, porque o sistema da Escritura é patriarcal, é homem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você busque uma igreja mais pura doutrinariamente. A igreja pura doutrinariamente é aquela igreja que está mais próxima e coerente da Escritura. Nós temos o testemunho da Bíblia, nós temos o testemunho dos apóstolos, nós temos o testemunho histórico, logo dos pais apostólicos, que ninguém, 300 anos a igreja é incorruptível, logo depois dos apóstolos, ninguém se via falar de mulher na liderança. Só homens. Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, Irineu, Policarpo. Então são homens, somos chamados a era patrística, foram os pais da igreja. Entre os pais da igreja não teve uma mulher, mas os pais da igreja, seguindo assim o princípio da Escritura. Rejeite o ensino estranho, venha para a Escritura, venha para uma igreja mais pura doutrinariamente, para que Deus seja glorificado na nossa obediência. Que Deus te abençoe. Deus instituiu homens para liderar a igreja. Amém.